Na tarde de 20 de agosto de 1966, a rotina em Niterói seguia como em qualquer outro dia comum. O clima era instável, com nuvens cinzentas se acumulando sobre o Morro do Vintém, uma área de vegetação densa e de difícil acesso, localizada no bairro de São Lourenço. No final daquela tarde, por volta das 19h20, um jovem chamado Francisco de Souza, de apenas 18 anos, caminhava pela encosta em busca de pipa, um passatempo típico da época. Entre o capim alto e as pedras cobertas de musgo, algo metálico refletiu a luz fraca do entardecer. Curioso, Francisco se aproximou, acreditando ter encontrado algum pedaço de alumínio ou sucata abandonada. No entanto, a poucos metros de distância, o brilho revelou algo inesperado. 2 corpos estendidos lado a lado, parcialmente cobertos por folhas secas e capim. Ambos estavam vestidos com ternos sociais bem passados e capas de chuva idênticas de cor cinza, pouco comuns em um dia sem previsão de temporal. O que mais chamou a atenção, porém, foram os rostos cobertos por máscaras de chumbo lisas, sem aberturas para os olhos ou a boca. Assustado, o jovem correu de volta à estrada e avisou um guarda que passava de bicicleta. Em pouco tempo, a notícia havia chegado à delegacia de polícia de Niterói e uma equipe foi enviada ao local. O relógio marcava pouco depois das 8 da noite quando os primeiros policiais subiram o morro com lanternas, acompanhados por 2 repórteres locais e um perito criminal. A escuridão era quase total, interrompida apenas pelo som dos grilos e pelo farfalhar da vegetação sob o vento. Ao chegarem ao topo, encontraram exatamente o que o garoto havia descrito. Os 2 corpos estavam deitados lado a lado, com as mãos apoiadas sobre o peito, como se repousassem em uma posição deliberadamente organizada. Nenhum sinal de luta, nenhum ferimento aparente, nenhuma gota de sangue. O chão ao redor permanecia intacto, sem marcas de arrasto ou pegadas significativas. A posição dos corpos e o estado das roupas sugeriam que os homens haviam simplesmente se deitado e morrido ali. Os investigadores rapidamente perceberam que se tratava de uma cena incomum, diferente de qualquer outro caso recente na região. Um dos agentes anotou em seu relatório que os corpos pareciam ter sido dispostos com uma espécie de respeito ritual. A primeira hipótese, no entanto, era de envenenamento. A equipe isolou a área e iniciou uma busca minuciosa por objetos que pudessem ajudar a entender o que havia ocorrido. Próximo aos corpos, foi encontrado um bloco de anotações parcialmente molhado, com algumas páginas ilegíveis pela umidade. Uma das páginas, porém, continha uma mensagem clara e perturbadora. 16h30, estar no local determinado. 18 horas, ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais, aguardar o sinal, máscara. O perito anotou a frase em seu caderno, intrigado. Ao lado do bloco, encontrava-se uma garrafa vazia de água mineral, 2 toalhas pequenas e uma embalagem plástica amassada que, segundo os primeiros levantamentos, poderia ter contido comprimidos. Nenhum copo ou recipiente adicional foi localizado. A falta de sinais de violência, combinada com a presença das anotações, levou os investigadores a considerar a hipótese de que as vítimas haviam planejado o próprio destino. O caso, no entanto, estava apenas começando. Na manhã seguinte, com a chegada da equipe de peritos do Instituto Médico Legal, foi possível observar mais detalhes. Os corpos estavam em estado inicial de decomposição, sugerindo que a morte havia ocorrido cerca de 36 a 48 horas antes do achado. Nenhum dos homens possuía ferimentos, e as máscaras de chumbo, pesando cerca de 1,5 quilos cada uma, foram removidas e catalogadas. Os documentos encontrados nos bolsos revelaram suas identidades. Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34, ambos naturais de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Trabalhavam como técnicos em eletrônica, conhecidos na cidade natal por consertar rádios, televisores e pequenos equipamentos elétricos. Próximo aos corpos, foi encontrado um bloco de anotações parcialmente molhado, com algumas páginas ilegíveis pela umidade. Uma das páginas, porém, continha uma mensagem clara e perturbadora. 16h30, está no local determinado. 18 horas de cápsulas. Após o efeito, proteger metais, aguardar o sinal, máscara. O perito anotou a frase em seu caderno, intrigado. Ao lado do bloco, encontrava-se uma garrafa vazia de água mineral, 2 toalhas pequenas e uma embalagem plástica amassada que, segundo os primeiros levantamentos, poderia ter contido comprimidos. Nenhum copo ou recipiente adicional foi localizado. A falta de sinais de violência, combinada com a presença das anotações, levou os investigadores a considerar a hipótese de que as vítimas haviam planejado o próprio destino. O caso, no entanto, estava apenas começando. Na manhã seguinte, com a chegada da equipe de peritos do Instituto Médico Legal, foi possível observar mais detalhes. Os corpos estavam em estado inicial de decomposição, sugerindo que a morte havia ocorrido cerca de 36 a 48 horas antes do achado. Nenhum dos homens possuía ferimentos, e as máscaras de chumbo, pesando cerca de 1,5 kg cada mês, foram removidas e catalogadas.
Os documentos encontrados nos bolsos revelaram suas identidades. Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34, ambos naturais de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Trabalhavam como técnicos em eletrônica, conhecidos na cidade natal por consertar rádios, televisores e pequenos equipamentos elétricos. O mais curioso era a ausência de qualquer substância suspeita no local. Nenhum frasco de remédio, seringa ou resíduo químico foi identificado, e os exames toxicológicos realizados posteriormente não detectaram traços claros de veneno. Isso aumentou ainda mais o mistério em torno das chamadas cápsulas mencionadas na nota. A imprensa começou a cobrir o caso com intensidade. Jornais cariocas estamparam manchetes como Mistério no Morro do Vintém, 2 homens encontrados mortos com máscaras de chumbo. Em poucas horas, o episódio passou a ser chamado popularmente de O Caso dos Homens das Máscaras de Chumbo, um nome que se tornaria um dos maiores enigmas criminais da história do Brasil. As investigações iniciais apontavam que os 2 homens haviam deixado Campos dos Goytacazes 3 dias antes, informando as famílias que fariam uma viagem para comprar equipamentos eletrônicos no Rio de Janeiro. Testemunhas afirmaram tê-los visto na rodoviária local, carregando uma grande quantia de dinheiro e uma mala com ferramentas. Depois disso, seguiram de ônibus até Niterói e desapareceram. Os familiares relataram que ambos tinham interesse em fenômenos paranormais e ufologia. Alguns amigos mencionaram que costumavam realizar experiências caseiras tentando captar mensagens espirituais ou sinais de rádio vindos do espaço. Essa informação, somada à estranha frase no bloco de anotações, abriu espaço para teorias que variavam de rituais esotéricos a contato com seres extraterrestres. Mesmo assim, a polícia manteve o foco na análise factual. As roupas estavam limpas, sem manchas de lama, o que indicava que o local da morte provavelmente era o mesmo onde os corpos foram encontrados. As máscaras, feitas artesanalmente com chumbo derretido, foram analisadas e revelaram um acabamento rudimentar, mas funcional, mas talvez para proteção contra algum tipo de radiação. Outro detalhe intrigante era o estado dos relógios de pulso das vítimas. Ambos estavam parados no mesmo horário, 19h10. A coincidência chamou a atenção dos peritos e levantou a hipótese de que tivessem morrido quase simultaneamente, em um intervalo de poucos minutos. Enquanto a polícia tentava entender a motivação por trás das mortes, moradores da região começaram a relatar luzes estranhas no céu nos dias anteriores. Um agricultor que vivia nas encostas mais baixas afirmou ter visto um clarão azul sobre o morro na noite de 17 de agosto. Outros falaram em ruídos metálicos e flashes repentinos de luz. A ausência de explicações científicas para esses relatos apenas aumentava a aura de mistério que envolvia o caso. Os investigadores também consideraram a possibilidade de suicídio coletivo motivado por delírio religioso ou científico. Entretanto, a ausência de frascos ou cápsulas descartadas e o fato de o dinheiro das vítimas estar intacto nos bolsos contrariava as hipóteses de crime comum ou roubo. Ao final da primeira semana de investigação, o caso já havia ganhado destaque nacional. Repórteres de todo o país chegaram a Niterói tentando reconstruir os últimos passos de Manuel e Miguel. As famílias inconformadas afirmavam que os 2 eram homens tranquilos, trabalhadores, e que jamais teriam motivos para se suicidar. A investigação, porém, avançava lentamente. O perito legista responsável pelo laudo declarou que a causa da morte permanecia indeterminada, pois os exames toxicológicos realizados com os recursos da época não encontraram substâncias conhecidas. As autópsias não revelaram traumas internos, nem sinais de asfixia ou envenenamento evidente. Nos bastidores, surgiam teorias de todos os tipos. Alguns investigadores acreditavam que as cápsulas mencionadas nas anotações poderiam conter substâncias psicotrópicas, talvez usadas em experiências de percepção extrasensorial. Outros cogitavam que o caso estivesse ligado a algum experimento militar clandestino relacionado à radiação, o que explicaria o uso das máscaras de chumbo. Entretanto, nada disso foi comprovado. As máscaras, as anotações, as roupas e os objetos pessoais foram arquivados no depósito da polícia de Niterói. Nenhuma nova evidência foi encontrada nas semanas seguintes. Com o passar do tempo, o caso esfriou, permanecendo sem solução, um mistério que resistiria por décadas. O achado daqueles 2 corpos no alto do Morro do Vintém não apenas chocou a cidade, mas também inaugurou um dos episódios mais indecifráveis do jornalismo policial brasileiro. Até hoje, quase 60 anos depois, ninguém sabe com exatidão o que aconteceu com Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Nos dias que se seguiram à descoberta dos corpos no Morro do Vintém, o caso tomou proporções que a pequena cidade de Niterói não estava preparada para enfrentar. O noticiário local se transformou em um turbilhão de suposições, manchetes sensacionalistas e especulações que se multiplicavam a cada nova edição. Em menos de 48 horas, o episódio já era destaque nas páginas policiais dos grandes jornais do Rio de Janeiro, com títulos que misturavam mistério e espanto.
Mistério das máscaras de chumbo intriga polícia e cientistas. 2 técnicos em eletrônica mortos em circunstâncias inexplicáveis. Suicídio ritual ou experiência científica fatal? A imprensa, pressionando as autoridades por respostas, acabou influenciando o ritmo da investigação. O delegado responsável pelo caso, Rubens Willer, montou uma força-tarefa com investigadores experientes, peritos criminais e especialistas do Instituto Médico Legal ML. O objetivo era reconstituir, passo a passo, os últimos dias de vida de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. A primeira linha de investigação concentrou-se em Campos dos Goitacazes, cidade natal das vítimas. Lá, os policiais descobriram que, dias antes de partirem, os dois haviam dito às famílias que fariam uma viagem curta ao Rio de Janeiro para comprar materiais eletrônicos que seriam usados em um projeto secreto. Nenhum detalhe foi revelado sobre o tipo de equipamento, mas amigos próximos relataram que ambos estavam entusiasmados com o que chamavam de experimento importante. Os colegas de trabalho descreveram os dois como homens reservados, meticulosos e de mente curiosa. Trabalhavam juntos em uma oficina de conserto de rádios e televisores e costumavam passar as noites discutindo teorias sobre energia, magnetismo e comunicações interplanetárias. Um dos amigos mais próximos, identificado nos autos como Elcio Gomes, contou que eles acreditavam ser possível captar mensagens espirituais através de ondas de rádio. Segundo Elcio, as experiências de Manuel e Miguel haviam se tornado cada vez mais intensas nos meses anteriores. Eles falavam sobre ondas cósmicas, frequências superiores e contato com inteligências desconhecidas. Em uma das conversas, Miguel mencionou que estavam próximos de receber um sinal importante, algo que confirmaria suas teorias sobre a existência de outras dimensões de energia. Essas declarações, embora estranhas, ajudaram os investigadores a compreender parte da motivação que poderia ter levado os dois homens a subir o Morro do Vintém. Mas ainda restava a pergunta principal: por quê? O delegado Willer solicitou uma nova busca detalhada na área onde os corpos foram encontrados. Durante a varredura, os peritos localizaram uma pequena área de terra que parecia ter sido queimada recentemente. No centro da mancha escurecida havia fragmentos metálicos e pedaços de fio derretido, provavelmente restos de algum dispositivo elétrico improvisado. As peças foram encaminhadas ao laboratório do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, no Rio de Janeiro, mas os resultados não foram conclusivos. As análises indicaram que os fragmentos pertenciam a componentes de rádios portáteis e baterias comuns. No entanto, a ausência de qualquer equipamento intacto sugeria que os objetos poderiam ter sido destruídos propositalmente, talvez como parte do ritual que antecedeu a morte. A perícia também constatou que as máscaras de chumbo haviam sido fabricadas manualmente. O material usado era proveniente de chapas de chumbo derretido e moldado de forma artesanal, provavelmente em casa. Segundo o laudo, elas tinham o formato de viseiras cortadas e ajustadas ao rosto, sem respiradouros ou aberturas. O peso era de aproximadamente 1,8 kg cada, o suficiente para dificultar a respiração se usadas por longos períodos. O detalhe mais curioso era a falta de qualquer marca de suor, sangue ou ferimento nos rostos das vítimas, o que indicava que as máscaras haviam sido colocadas antes da morte, mas não provocaram asfixia. O médico legista responsável, Dr. Astor Pereira, declarou em entrevista à imprensa que as mortes foram provavelmente causadas por ingestão de alguma substância tóxica não identificada. Contudo, os exames realizados nos órgãos das vítimas não detectaram nenhum tipo de veneno conhecido. A tecnologia disponível na época limitava a precisão dos resultados, o que deixou a conclusão em aberto. Enquanto isso, o inquérito apontava para uma jornada meticulosamente planejada. Os registros mostravam que os dois homens embarcaram em um ônibus de Campos para Niterói no dia 17 de agosto de 1966, por volta das 9 horas da manhã. Eles levavam consigo Sr. $3.000, cerca de $500 da época, ferramentas, roupas e um bloco de notas. Testemunhas na rodoviária de Niterói relataram que, ao chegarem, os homens compraram capas de chuva em uma loja próxima e seguiram para o Morro do Vintém de táxi. O motorista do veículo, identificado como Joaquim Silva, contou que a dupla parecia nervosa, olhando constantemente para o relógio. Ao serem deixados na base do morro, pediram para o taxista voltar em 2 horas. Joaquim esperou por quase 4 horas, mas os passageiros nunca retornaram. Os policiais interrogaram diversas pessoas que viviam nas imediações. Um dos moradores afirmou ter visto um clarão laranja no céu na noite do desaparecimento. Outro relatou ter ouvido um estrondo metálico, como se algo tivesse caído nas matas mais altas. Embora essas informações nunca tenham sido confirmadas, acabaram alimentando as especulações sobre fenômenos paranormais. O impacto do caso na população foi imediato. Niterói, então uma cidade tranquila, passou a receber curiosos, jornalistas e até supostos médiuns que afirmavam sentir a presença espiritual dos mortos. Alguns grupos esotéricos chegaram a subir o morro em busca de sinais de contato extraterrestre.
Dentro da delegacia, o clima era de frustração. O delegado Vilar tentava afastar o sensacionalismo e focar em provas concretas. Ele acreditava que as mortes estavam relacionadas a algum tipo de experiência científica mal conduzida. Para sustentar essa hipótese, solicitou uma investigação sobre os antecedentes das vítimas. Em Campos, os policiais encontraram na casa de Manuel e Miguel um pequeno laboratório improvisado nos fundos do quintal. Havia fios, tubos, pilhas, pedaços de chumbo e componentes de rádios. Sobre a bancada, um caderno com anotações técnicas, medições de voltagem e expressões matemáticas. No entanto, em meio aos cálculos, algumas frases destoavam completamente do padrão. O espírito é energia. Energia é luz. O contato será breve. Proteger-se da radiação. Essas frases enigmáticas reforçaram a percepção de que os dois estavam imersos em uma espécie de mistura entre ciência e crença mística. A ausência de respostas concretas levou a imprensa a preencher o vazio com teorias cada vez mais extravagantes. Alguns jornais afirmavam que os homens haviam tentado entrar em contato com seres extraterrestres e que as máscaras serviriam para proteger-se da luz intensa no momento do encontro. Outros sustentavam que as vítimas participavam de uma seita secreta de experimentação espiritual, com rituais envolvendo metais e campos eletromagnéticos. Nenhuma dessas versões foi comprovada. Em paralelo, uma nova hipótese surgiu dentro da polícia: contrabando de componentes eletrônicos. De acordo com essa linha de raciocínio, Manuel e Miguel poderiam ter sido enganados por alguém com quem mantinham negócios obscuros. No entanto, nada indicava que eles possuíssem inimigos ou envolvimento com atividades ilícitas. O inquérito permaneceu aberto por quase 2 meses. Nesse período, os investigadores realizaram inúmeras diligências, sem resultados conclusivos. Os exames complementares de toxicologia foram solicitados ao Laboratório Central do Rio, mas devido às limitações da época, os relatórios voltaram inconclusivos. Enquanto isso, os corpos foram devolvidos às famílias e sepultados em Campos dos Goytacazes sob forte comoção. O velório, realizado na igreja de Santo Antônio, foi acompanhado por centenas de curiosos. Alguns buscavam explicações espirituais, outros, apenas a confirmação de que aquilo tudo era real. Com o passar das semanas, o caso foi gradualmente perdendo espaço nos jornais. As manchetes sobre política e futebol voltaram a ocupar as capas, e o mistério das máscaras de chumbo foi relegado a notas de rodapé. Ainda assim, o episódio deixou marcas profundas. Para os investigadores, o principal obstáculo foi a falta de evidências físicas que sustentassem qualquer linha conclusiva. Sem sinais de violência, sem veneno detectável, sem testemunhas diretas. Apenas o cenário intacto e a estranha mensagem no bloco de anotações. Nos bastidores, alguns policiais admitiam acreditar que as vítimas poderiam ter sido vítimas de uma crença delirante, convencidas de que participavam de uma experiência transcendente. Outros, mais céticos, sugeriam que o caso jamais seria solucionado devido às falhas nas coletas iniciais de provas. Com o inquérito arquivado sem conclusão definitiva, o mistério do Morro do Vintém entrou para a história como um dos episódios mais enigmáticos do país. Ainda hoje, mais de meio século depois, investigadores amadores, jornalistas e curiosos continuam revisitando o caso em busca de respostas que nunca vieram. O Morro do Vintém, silencioso e coberto pela vegetação densa, permanece o mesmo. O local exato onde os corpos foram encontrados continua sendo ponto de peregrinação para curiosos, caçadores de mistérios e entusiastas do inexplicável. O tempo, porém, não apagou a pergunta que ecoa desde 1966. O que realmente aconteceu com Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana naquela tarde de agosto? No fim da tarde de 20 de agosto de 1966, o jovem Manuel Pereira da Cruz e o técnico em eletrônica Miguel José Viana de Souza, ambos naturais de Campos dos Goytacazes, foram encontrados mortos no Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. A descoberta foi feita por um garoto que, ao soltar um pipa, notou algo estranho entre a vegetação: 2 corpos deitados lado a lado, vestindo ternos alinhados, capas impermeáveis e, de forma incomum, máscaras de chumbo cobrindo os rostos. A polícia militar foi acionada imediatamente, e o caso rapidamente chamou atenção pelo cenário enigmático. Não havia sinais aparentes de violência, nenhum ferimento visível, nenhuma arma, nenhum sangue. Próximos aos corpos, os investigadores encontraram 2 garrafas vazias de refrigerante, um pacote com lenços de papel, uma toalha e uma pequena anotação em papel, contendo as seguintes palavras: 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsula após efeito proteger metais esperar sinal máscara. A frase, aparentemente escrita por um dos homens, se tornaria um dos pontos centrais da investigação e um dos maiores mistérios do caso. Os peritos constataram que os corpos estavam em avançado estado de decomposição, o que indicava que a morte havia ocorrido 2 ou 3 dias antes da descoberta.
As máscaras de chumbo artesanais haviam sido moldadas manualmente e cobriam apenas os olhos, como uma espécie de proteção. O clima quente e o isolamento do local dificultaram a conservação de provas biológicas, e a perícia inicial, conduzida com recursos limitados, não encontrou sinais de envenenamento visíveis. A posição dos corpos chamou atenção. Ambos estavam deitados de costas, lado a lado, com as mãos repousando sobre o peito, uma postura que sugeria tranquilidade ou resignação. Não havia indícios de luta, tentativa de fuga ou agressão. O que mais intrigava os investigadores era o contexto aparentemente ritualístico. 2 técnicos, vestidos formalmente, mortos em um morro isolado, com máscaras de chumbo e uma anotação criptografada. Nos arredores, os policiais não encontraram nenhuma cápsula, frasco ou substância suspeita. Isso levantou 2 hipóteses: ou os objetos foram retirados posteriormente por terceiros, ou as cápsulas mencionadas eram completamente inofensivas, possivelmente parte de algum experimento ou teste conduzido pelos próprios homens. Testemunhas afirmaram ter visto os 2 subindo o morro 2 dias antes, por volta das 15 horas, carregando uma mochila. Estavam calmos e não demonstravam medo. Um vendedor de barraquinha próximo ao local confirmou ter vendido água mineral e 2 capas de chuva para eles. Ambos afirmaram que subiriam apenas para realizar uma missão importante. O delegado Azevedo da Silva, responsável pelo caso, descreveu a cena como um enigma que desafia a lógica policial. Durante a investigação inicial, considerou-se a possibilidade de suicídio, experimento científico ou até ritual esotérico. Porém, nenhum elemento concreto sustentava qualquer das hipóteses. A perícia apontou que, pela ausência de sinais de violência, era possível que os 2 tivessem ingerido uma substância tóxica, o que poderia explicar a anotação sobre ingerir cápsula. Entretanto, sem exames toxicológicos avançados, que na época eram precários no Brasil, a causa da morte nunca foi oficialmente confirmada. Nos dias seguintes, a imprensa carioca começou a cobrir o caso intensamente. Manchetes estampavam os jornais. Mistério no Morro do Vintém. 2 homens mortos com máscaras de chumbo. A curiosidade pública se intensificou, alimentada pelas circunstâncias surreais e pela falta de respostas concretas. O local se transformou em ponto de visitação. Moradores, curiosos e até grupos de ocultismo começaram a subir o morro, buscando sinais de algo sobrenatural. Boatos de luzes misteriosas vistas na região começaram a circular, e o caso rapidamente ultrapassou os limites da crônica policial, migrando para o imaginário popular como um dos episódios mais estranhos da história criminal brasileira. Com o tempo, o mistério só se aprofundou. Não havia testemunhas diretas do momento da morte, nem indícios de terceiros envolvidos. A única certeza era o silêncio sepulcral do cenário, preservado na memória dos que presenciaram a remoção dos corpos, um silêncio que parecia conter mais perguntas do que respostas. Mesmo para investigadores experientes, a cena tinha algo de profundamente desconcertante. 2 homens, aparentemente conscientes de seu destino, aguardando um sinal que jamais viria. As primeiras 48 horas após a descoberta dos corpos foram marcadas por confusão, falta de recursos técnicos e uma série de hipóteses conflitantes. O caso, conduzido pela Delegacia de Niterói, ganhou notoriedade pela ausência de explicações coerentes para cada elemento da cena. Desde o início, o delegado Azevedo da Silva relatou à imprensa que o episódio escapava à lógica comum de qualquer crime conhecido. A equipe de perícia local fez o possível com os meios disponíveis. O exame cadavérico indicou ausência de ferimentos, hematomas ou sinais de asfixia. Não havia vestígios de violência física, tampouco evidências de luta corporal. A rigidez dos corpos e o estado de decomposição confirmavam que a morte ocorrera, no máximo, 3 dias antes da localização. Nenhum dos objetos encontrados apresentava impressões digitais relevantes. O solo, seco e rochoso, impossibilitou a coleta de pegadas ou marcas de arrasto. A polícia passou a trabalhar com 3 hipóteses principais. Suicídio ritualístico. Experimento científico mal sucedido. Homicídio com encenação posterior. A primeira hipótese, de suicídio ritual, surgiu devido à nota enigmática encontrada junto aos corpos e à presença das máscaras de chumbo, interpretadas como símbolos de algum tipo de prática esotérica. A imprensa reforçou essa narrativa, sugerindo envolvimento com seitas que acreditavam em comunicação espiritual ou proteção contra radiação e energia cósmica. No entanto, a hipótese de experimento científico ganhou força após familiares revelarem que Manuel e Miguel eram técnicos em eletrônica, curiosos por fenômenos ligados à energia e à eletricidade. Amigos próximos relataram que ambos costumavam realizar testes caseiros com transmissores, receptores e experimentos de captação de sinais, frequentemente mencionando a possibilidade de contato com inteligências superiores. Alguns colegas afirmaram que eles haviam falado sobre captar uma luz intensa que não era deste mundo.
A terceira hipótese, a de homicídio, surgiu mais tarde, quando se notou a ausência das cápsulas mencionadas na anotação. Se realmente haviam ingerido algo, quem teria recolhido os frascos? A hipótese de que alguém os teria induzido a ingerir uma substância tóxica e posteriormente removido as evidências começou a ser discutida, embora sem provas materiais. O delegado Azevedo solicitou o apoio do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, pedindo exames toxicológicos mais avançados. Contudo, os corpos já estavam em decomposição severa e o laboratório não possuía reagentes adequados. O resultado foi inconclusivo. Nenhum vestígio de veneno ou droga foi detectado. Enquanto isso, a imprensa intensificava a cobertura. Manchetes sensacionalistas tomavam conta dos jornais cariocas e paulistas. Misterioso encontro com além? Homens morrem após experimento secreto em Niterói. Máscaras de chumbo e mistério no morro. A opinião pública oscilava entre o ceticismo e o fascínio. O caso, por sua natureza incomum, começou a atrair curiosos, espiritualistas e ufólogos. Em meio à pressão, a polícia tentou reconstituir os últimos dias das vítimas. Sabe-se que no dia 17 de agosto, os dois deixaram Campos dos Goitazes informando as famílias que iriam ao Rio comprar material eletrônico. Levaram uma quantia considerável de dinheiro, o equivalente a um mês de salário, e prometeram retornar em 2 dias. No entanto, parte do dinheiro foi encontrada intacta em seus bolsos, o que descartava o roubo como motivação. Com o avanço das investigações, surgiram relatos de que ambos haviam participado de reuniões secretas de um grupo de técnicos interessados em fenômenos paranormais, conhecido informalmente como Círculo Científico Espiritualista. O grupo teria como objetivo realizar experimentos para tentar entrar em contato com seres de outros planos. Nenhum registro formal do grupo foi encontrado, mas os depoimentos alimentaram ainda mais o aspecto místico da investigação. A ausência de provas concretas e a multiplicidade de hipóteses começaram a corroer o andamento do inquérito. Com poucos recursos e um grande volume de especulações, o caso logo tomou proporções que fugiam ao controle das autoridades locais. O delegado, em declarações posteriores, admitiria: "Foi um dos casos mais desconcertantes da minha carreira. Tudo indicava planejamento, mas nada indicava crime. Tudo apontava para mistério, mas nada levava à verdade." O inquérito, sem conclusões firmes, permaneceu em aberto. Nenhum suspeito, nenhuma substância identificada, nenhum motivo determinado. Apenas o eco de uma cena impossível, 2 homens mortos, lado a lado, esperando um sinal que talvez jamais tenha existido. Os dias que antecederam a morte de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana se tornaram o foco da investigação. A polícia tentou reconstruir cada movimento, cada conversa e cada decisão tomada pelos 2 técnicos em eletrônica, na tentativa de encontrar sentido em uma sequência de eventos que, à primeira vista, não fazia sentido algum. Ambos eram homens comuns, trabalhadores e respeitados na pequena cidade de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. Tinham por volta de 30 anos, eram casados e levavam vidas aparentemente tranquilas. Trabalhavam em conserto de televisores e equipamentos de rádio, uma profissão que exigia habilidade técnica, paciência e curiosidade científica. Era justamente essa curiosidade que, segundo as famílias, os unia. Passavam horas em oficinas improvisadas, estudando manuais, montando circuitos, fazendo experiências. De acordo com os registros, no dia 17 de agosto de 1966, Manuel e Miguel deixaram Campos alegando que viajariam a Niterói para comprar peças eletrônicas necessárias a um novo projeto. Saíram no fim da manhã, levando uma soma considerável de dinheiro em espécie, equivalente a cerca de 3.000 cruzeiros. Um conhecido lembrou que ambos pareciam apressados e ansiosos, mas em nenhum momento demonstraram nervosismo. Vestiam ternos, algo incomum para uma viagem curta, e levavam anotações em um caderno de capa escura. Na rodoviária, o bilheteiro se recordou de que um deles perguntara a que horas partia o ônibus para Niterói e se haveria chuva naquela noite. Um detalhe que só chamou atenção depois: o homem teria insistido em saber se haveria tempestades elétricas. A pergunta, embora parecesse inofensiva, despertou o interesse dos investigadores, pois ligava-se ao suposto envolvimento deles com experimentos de energia e campos eletromagnéticos. Os 2 chegaram a Niterói no início da tarde. Comeram em uma pequena lanchonete próxima ao terminal rodoviário. A garçonete recordou que Miguel parecia distraído, mexendo o tempo todo em um pequeno caderno de anotações. Pagaram a conta, agradeceram e saíram sem dar qualquer indício de tensão. A partir desse ponto, as informações se tornam fragmentadas. Testemunhas afirmaram ter visto os homens pegando um jipe em direção ao Morro do Vintém, por volta das 15 horas. O motorista do jipe, identificado apenas como Raimundo, declarou mais tarde que ambos pareciam saber exatamente onde queriam ir. Durante o trajeto, conversaram pouco. Raimundo comentou que o caminho era íngreme e perigoso, mas eles insistiram que tinham um compromisso rápido e que voltariam antes do anoitecer. Quando a polícia interrogou o motorista novamente, ele relatou um detalhe inquietante.
ao se aproximarem da encosta, um dos homens disse que estavam indo assistir a um fenômeno luminoso. Raimundo acreditou tratar-se de uma brincadeira, mas o olhar sério dos passageiros o fez hesitar. Eles pediram para ser deixados na metade da subida, em uma área de difícil acesso, levando apenas uma bolsa de couro e uma pequena sacola de papel. Na pensão onde haviam deixado os pertences, foram encontrados bilhetes de compra de peças eletrônicas e uma nota manuscrita, que já havia sido mencionada pela imprensa. 16 Simir, estar no local determinado. 18 horas ingerir as cápsulas. Após o efeito proteger metais, esperar o sinal e mascarar. Os investigadores tentaram decifrar o significado da mensagem. Proteger metais parecia aludir às máscaras de chumbo. Esperar o sinal, ninguém sabia o que significava. E a ordem de ingerir cápsulas às 18 horas sugeria a preparação para algum tipo de evento premeditado. A esposa de Manuel contou em depoimento que o marido vinha estranho nas semanas anteriores. Dormia pouco, falava em forças que o chamavam e em uma experiência que provaria algo além da matéria. Miguel, por outro lado, parecia mais reservado, mas também envolvido por uma fé cega em um objetivo que não compartilhava com ninguém. Ambos, segundo relatos, acreditavam que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Um amigo de infância de Miguel recordou uma conversa tida poucos dias antes da viagem. Disse que Miguel lhe perguntara se ele acreditava em vida fora da Terra. Quando o amigo respondeu com uma risada, Miguel teria dito: "Se eu te contar o que estou prestes a ver, você não vai rir." Na tentativa de compreender o contexto, a polícia buscou informações sobre grupos espiritualistas e sociedades científicas na região. Descobriram que os dois frequentavam reuniões de um grupo informal que discutia eletrônica aplicada à mediunidade e fenômenos energéticos. O líder do grupo, conhecido como Professor Carvalho, afirmou que nunca incentivara nenhum experimento arriscado e que, ao contrário, havia advertido os rapazes sobre brincar com forças desconhecidas. Apesar das investigações, nenhum traço de outro participante foi identificado. As famílias afirmaram não conhecer ninguém que pudesse ter viajado com eles. Nenhum indício de terceiros foi encontrado no local do crime. As impressões digitais nas máscaras pertenciam apenas às vítimas. Os investigadores voltaram então à questão das cápsulas. Nenhuma embalagem, frasco ou invólucro foi localizado. O perito-chefe relatou que se os homens realmente ingeriram algo tóxico, as substâncias poderiam ter se degradado rapidamente, especialmente sob o calor e umidade da mata. Ainda assim, a ausência completa de qualquer recipiente alimentava teorias sobre intervenção externa, alguém que os teria acompanhado e recolhido as evidências antes da chegada da polícia. Com o passar dos dias, o caso começou a gerar especulações cada vez mais extremas. Jornais publicavam manchetes que variavam entre ritual ocultista, suicídio coletivo experimental e até contato alienígena. As famílias, expostas ao escárnio público, passaram a evitar entrevistas. A esposa de Miguel chegou a afirmar que a imprensa havia transformado seu luto em espetáculo. Enquanto isso, o delegado Azevedo seguia determinado a compreender o roteiro trágico que levara dois homens comuns àquela encosta. Cada testemunha parecia acrescentar uma nova camada de mistério, mas nenhuma trazia respostas. Não havia motivo financeiro, nem histórico de doenças mentais, tampouco envolvimento com atividades criminosas. Apenas uma série de decisões estranhas, coordenadas e aparentemente planejadas com precisão. Os registros finais da reconstituição indicam que, se tudo correu conforme a nota encontrada, Manuel e Miguel chegaram ao local por volta das 16h30, conforme instruído. Às 18 horas ingeriram as cápsulas. Pouco depois vestiram as máscaras de chumbo, possivelmente para proteger-se de uma luz ou energia que esperavam testemunhar. Não há como saber o que viram, se é que viram algo. Quando o sol se pôs sobre o Morro do Vintém naquela noite de agosto, a cidade seguiu sua rotina sem imaginar que, em meio à vegetação silenciosa, dois homens aguardavam um sinal que jamais viria. A notícia da morte dos homens das máscaras de chumbo explodiu nos jornais de todo o país como um raio atravessando o céu de inverno. Era o tipo de história que parecia escrita para o sensacionalismo. Dois técnicos em eletrônica, mortos em circunstâncias misteriosas, usando máscaras feitas à mão, com uma nota cifrada ao lado e nenhuma causa aparente. Para uma imprensa ainda sedenta por casos extraordinários, era o material perfeito. Na manhã de 21 de agosto de 1966, o jornal Última Hora estampava em letras grandes: "Mistério no Morro do Vintém. Dois homens mortos com máscaras de chumbo intriga a polícia." O texto, repleto de descrições sombrias, falava em rituais secretos, energia nuclear e até mensagens extraterrestres. A população, que já vivia os temores da Guerra Fria e as histórias de espionagem, viu no caso uma prova de que forças ocultas agiam à margem da compreensão comum. Logo, rádios e revistas começaram a reproduzir versões distorcidas dos fatos. Algumas diziam que Manuel e Miguel eram espiões soviéticos, mortos após uma falha em um experimento radioativo. Outras afirmavam que participavam de uma seita espiritualista que buscava contato com seres de outro planeta.
Havia também quem acreditasse que tudo não passava de um suicídio ritualístico, uma tentativa desesperada de alcançar algum tipo de iluminação. O delegado Azevedo, responsável pelo caso, tentou conter a enxurrada de desinformação. Em entrevistas, mantinha um tom sóbrio, afirmando que nada indicava crime e que a hipótese mais provável era de envenenamento acidental. Mas a imprensa já havia transformado o episódio em um mito moderno. Quanto mais a polícia tentava esclarecer, mais o público parecia se interessar pelas versões sobrenaturais. O repórter investigativo Jorge Ferraz, do Diário Carioca, foi um dos primeiros a subir o Morro do Vintém após o achado dos corpos. O que ele viu o marcou profundamente. Em seu relato, descreveu o local como estranhamente silencioso, como se o ar ali estivesse preso em um instante de outra dimensão. Ele notou o modo meticuloso como os corpos estavam dispostos, deitados lado a lado, as mãos sobre o peito, as máscaras perfeitamente ajustadas. Para Ferraz, aquilo não parecia obra do acaso. Era como se estivessem esperando algo, e o que quer que esperassem nunca chegou. Nos dias seguintes, ele publicou uma série de reportagens sugerindo que os técnicos participavam de experimentos para captar mensagens de inteligência extraterrestre por meio de aparelhos de rádio e frequências eletromagnéticas. Essa hipótese, embora sem provas concretas, incendiou a imaginação popular. Surgiram relatos de luzes estranhas vistas sobre o morro na noite da morte. Um morador chegou a afirmar que viram um clarão azulado no céu por volta das 19 horas. A polícia nunca confirmou o testemunho, mas ele se espalhou como pólvora. A cobertura midiática alcançou proporções nacionais. O Fantástico, que ainda engatinhava na televisão brasileira, mencionou o caso em retrospectiva anos depois, descrevendo-o como um dos maiores enigmas da crônica policial brasileira. O episódio também chegou a jornais estrangeiros, como o Los Angeles Times e o Le Monde, que o citaram como exemplo de morte inexplicável associada a fenômenos paranormais na América Latina. À medida que a imprensa explorava o caso, o público começou a construir narrativas próprias. Alguns grupos espirituais interpretaram o evento como uma projeção astral mal-sucedida. Outros viam Manuel e Miguel como mártires de uma experiência transcendental. E havia ainda os que acreditavam que foram eliminados por entidades misteriosas após descobrirem algo que não deveriam. A ausência de respostas concretas ajudava a alimentar o mito. Nenhuma substância tóxica foi identificada nas autópsias, em parte pela precariedade dos exames da época. Nenhum indício de violência física foi constatado. O cenário permanecia intacto, quase teatral, como se o tempo tivesse parado para preservar aquele enigma. O perito responsável pela análise do local, Dr. Alfredo Teixeira, escreveu em seu relatório uma frase que ecoaria por décadas. Há casos em que a ausência de provas é, em si mesma, uma forma de evidência. Essa observação se tornaria símbolo do caso. A falta de explicações concretas não diminuía o mistério, pelo contrário, o ampliava. As máscaras de chumbo, os bilhetes cifrados, o comportamento sereno das vítimas antes da morte, tudo indicava um plano cuidadosamente seguido, mas sem lógica aparente. Com o tempo, novas camadas de especulação surgiram. Alguns ufólogos afirmavam que os homens haviam sido instruídos a comparecer ao morro para receber instruções de seres superiores. As máscaras serviriam para proteger os olhos e a mente de uma emissão luminosa intensa. Outros argumentavam que poderiam ter sido vítimas de um golpe dentro do próprio grupo de estudos espirituais, sendo persuadidos a ingerir substâncias letais sob promessa de ascensão espiritual. A polícia, pressionada, chegou a reabrir o caso meses depois, mas nenhuma nova evidência foi obtida. Os documentos oficiais acabaram arquivados sob a classificação de morte por causa indeterminada. No entanto, o interesse público não morreu. Pelo contrário, o Morro do Vintém se tornou ponto de visitação. Curiosos subiam a encosta em busca do local exato onde os corpos foram encontrados. Alguns levavam câmeras, outros, crucifixos. Muitos afirmavam sentir uma energia estranha ao pisar naquele solo. Com o passar dos anos, o caso passou a ocupar espaço fixo nas antologias de mistérios brasileiros. Livros, documentários e programas de rádio revisitavam o episódio, cada um oferecendo uma nova teoria, uma nova interpretação, mas nenhuma resposta definitiva. 50 anos depois, quando os arquivos da polícia foram parcialmente digitalizados, pesquisadores descobriram que o caderno de anotações de Miguel, aquele que ele folheava constantemente na lanchonete, jamais foi encontrado entre os pertences oficiais. O objeto simplesmente desapareceu. Nenhum registro de apreensão, nenhuma fotografia, nada. Para muitos, esse detalhe reforçou a suspeita de que alguém, em algum ponto da investigação, sabia mais do que revelou. Hoje, o caso dos Homens das Máscaras de Chumbo continua sendo um dos maiores enigmas criminais do Brasil, um ponto cego entre ciência, fé e mistério. E, para cada tentativa de explicação racional, há uma nova pergunta que permanece sem resposta. O mistério que envolveu o caso dos Homens das Máscaras de Chumbo não terminou com o encerramento das investigações oficiais. Pelo contrário, ele apenas começou a se expandir.
Nas décadas que se seguiram, o episódio tornou-se um terreno fértil para todo tipo de teoria científica, mística e conspiratória. Cada especialista que olhava para o caso via nele algo diferente. Um erro técnico, uma experiência transcendental, um crime encoberto, ou até uma mensagem que nunca deveria ter sido decifrada. A primeira linha de raciocínio surgiu entre os próprios peritos da época. Segundo eles, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana poderiam ter morrido por envenenamento acidental, após ingerirem substâncias tóxicas como parte de um experimento químico. Ambos eram técnicos em eletrônica, mas havia relatos de que se interessavam também por fenômenos de energia, magnetismo e radiação. Um dos investigadores, o inspetor Ramos, chegou a declarar à imprensa que havia indícios de manipulação de compostos perigosos. Contudo, sem amostras, sem cápsulas e sem frascos, a hipótese não podia ser comprovada. A ausência de evidências concretas levou muitos a duvidar dessa explicação. O perito criminal Carlos de Oliveira, reexaminando os relatórios originais décadas depois, afirmou em entrevista ao Jornal do Brasil: "O cenário é limpo demais. Se tivessem manipulado veneno, haveria restos, resíduos, algo que indicasse o processo. O que vemos é uma preparação ritualística, não científica." Com o passar dos anos, outras interpretações começaram a surgir. Pesquisadores ligados à área de ufologia encontraram nos detalhes do caso sinais de um possível encontro marcado com algo não humano. As máscaras de chumbo, segundo eles, seriam uma forma rudimentar de proteção contra radiação ou luz intensa. As instruções no bilhete, aguardar o sinal, poderiam indicar uma expectativa de contato, talvez com um fenômeno aéreo luminoso. Um dos nomes mais citados entre esses teóricos é o do ufólogo J.G. Reis, que dedicou mais de 20 anos ao estudo do caso. Em seu livro Luzes sobre o Vintém, publicado em 1991, Reis afirma ter entrevistado moradores da região que relataram clarões repentinos e sons metálicos na noite de 17 de agosto de 1966. Um pescador local descreveu o fenômeno como uma luz que pulsava no céu, ora branca, ora azul, ora vermelha, que subia e descia atrás do morro. Embora nenhum desses relatos tenha sido verificado, eles alimentaram o imaginário popular. O Morro do Vintém passou a ser associado a avistamentos de luzes e fenômenos inexplicáveis. Durante os anos 1970, grupos esotéricos chegaram a realizar vigílias noturnas no local, acreditando que Manuel e Miguel haviam alcançado uma frequência vibracional superior, sendo levados para outra dimensão. No campo espiritualista, o caso assumiu contornos ainda mais místicos. Grupos ligados ao espiritismo científico e à Sociedade Teosófica Brasileira interpretaram o episódio como um fracasso em uma tentativa de projeção espiritual consciente. A teoria se baseava no princípio de que, por meio de certas práticas químicas e mentais, seria possível separar temporariamente o espírito do corpo físico. O uso das máscaras de chumbo seria uma forma de proteger o corpo material contra influências externas durante o processo. Em uma carta publicada em 1978 na revista Planeta, o pesquisador místico Hélio Cordeiro escreveu: "Eles não morreram por engano. Tentaram transpor o véu entre o físico e o etéreo. O chumbo, max símbolo do peso material, foi seu último elo com o mundo terreno." Essa leitura ganhou força entre adeptos do ocultismo brasileiro. A combinação de ciência, fé e mistério tornou o caso um ponto de convergência entre racionalidade e transcendência. O símbolo das máscaras, em especial, passou a representar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o que o homem pode compreender e o que está além de sua capacidade de observação. Ainda assim, cientistas e céticos rejeitavam completamente essas interpretações. O físico Rogério Mendonça, professor da UFRJ e especialista em toxicologia ambiental, afirmou em uma palestra em 1985: "Não há nada sobrenatural aqui. Há 2 mortes por envenenamento, mal documentadas e mal investigadas. A falta de tecnologia da época impediu análises químicas adequadas. O mistério é resultado da incompetência, não de alienígenas." Mesmo com argumentos lógicos, a frieza dos números não conseguiu competir com o fascínio do mistério. Quanto mais os céticos tentavam racionalizar o caso, mais o público se voltava para as explicações espirituais. Era como se a ausência de respostas concretas convidasse as pessoas a preencher o vazio com fé, medo ou imaginação. Durante os anos 1990, um novo tipo de teoria ganhou espaço: a conspiração militar. Alguns pesquisadores independentes, analisando arquivos recém-liberados, afirmaram que Manuel e Miguel poderiam ter sido informantes civis envolvidos em testes de comunicação criptografada durante o regime militar. O uso das máscaras seria simbólico, uma maneira de representar o sigilo das operações. No entanto, nenhuma prova oficial foi encontrada, e o exército negou qualquer envolvimento.
Em 2004, o documentarista Carlos Freitas produziu um especial para a TV Educativa do Rio de Janeiro intitulado As Máscaras do Silêncio. O programa reuniu cientistas, ufólogos, ex-policiais e familiares das vítimas. Ao final, o apresentador fez uma pergunta que resumia o dilema de meio século. O que é mais assustador? Pensar que eles foram vítimas de algo sobrenatural ou aceitar que duas pessoas comuns planejaram sua própria morte sem motivo aparente? A resposta nunca veio, mas o documentário reacendeu o interesse público. Jovens curiosos passaram a revisitar o caso em fóruns da internet, blogs e mais recentemente em podcasts e canais de YouTube. O mistério ganhou nova vida nas redes sociais, onde vídeos amadores recontavam a história com trilhas sombrias e imagens granuladas do morro. No campo científico, uma nova vertente começou a emergir. Pesquisadores de psicologia experimental sugeriram que Manuel e Miguel poderiam ter sido vítimas de um episódio coletivo de delírio induzido, fenômeno raro em que duas pessoas próximas compartilham uma crença obsessiva, o chamado folia-deu. Segundo essa hipótese, o isolamento, a crença em forças invisíveis e o envolvimento em experiências de risco poderiam ter levado ambos a um estado de euforia psicótica. A teoria explicava parte do comportamento, o planejamento meticuloso, a ausência de resistência, a serenidade com que seguiram instruções enigmáticas. No entanto, ainda restava uma lacuna: o que teria desencadeado o delírio e quem havia redigido o bilhete? O psiquiatra Dr. Eduardo Viana, entrevistado em 2012, afirmou: o caso é um estudo de sincronicidade mórbida. A mente humana, quando obcecada, cria narrativas próprias. Eles podem ter acreditado genuinamente que estavam prestes a transcender. Enquanto as teorias científicas tentavam trazer o caso para o terreno da razão, as espirituais continuavam a empurrá-lo para o domínio do inefável. A interseção entre essas duas forças manteve o mistério vivo, não como uma história de crime, mas como um espelho das limitações humanas diante do desconhecido. Em 2016, durante o cinquentenário do caso, uma cerimônia discreta foi realizada em Niterói. Familiares, curiosos e pesquisadores subiram o morro para prestar homenagem. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do vento passando pela vegetação. Entre os presentes, um senhor de cabelos brancos, identificado como sobrinho de Manuel, fez um breve discurso. Meu tio não era louco, nem visionário. Era um homem curioso, que acreditava que o mundo guardava segredos maiores do que nós podíamos imaginar. E talvez ele tenha estado mais perto da verdade do que qualquer um de nós. 50 anos depois, nenhuma teoria se impôs de forma definitiva. O caso dos homens das máscaras de chumbo permanece como um enigma insolúvel, um ponto onde ciência, fé e mistério se encontram e se anulam. Cada hipótese, por mais racional ou fantástica que pareça, só reforça a sensação de que há algo que ainda não compreendemos. Com o passar das décadas, o que começou como um inquérito local transformou-se em um objeto de estudo para investigadores amadores, historiadores criminais e pesquisadores independentes. A falta de resolução oficial, aliada ao caráter incomum da cena máscaras de chumbo, anotações enigmáticas e ausência de sinais de violência, fez com que o caso nunca fosse esquecido. A partir dos anos 1990, com a proliferação de arquivos públicos, imprensa investigativa e o interesse de documentaristas, surgiram tentativas de revisitar as evidências e reinterpretar registros que, por muito tempo, permaneceram fragmentados ou inacessíveis. Uma das primeiras iniciativas modernas consistiu na reabertura parcial dos arquivos do processo por ordem de um novo delegado interessado em revisar velhos inquéritos não esclarecidos. Esse movimento não teve caráter judicial amplo. Não houve réus a serem indiciados nem novas ordens de prisão, mas permitiu que pesquisadores acessassem boletins, laudos periciais digitalizados e transcrições de depoimentos que, até então, estavam dispersos em arquivos de papel. A leitura desses documentos mostrou pontos já conhecidos: a nota com instruções, a compra das capas de chuva e das máscaras em lojas de Campos dos Goitacazes, os relatos de vizinhos sobre lampejos de luz na região nas noites anteriores. No entanto, também evidenciou lacunas processuais importantes, fotos de cena incompletas, ausência de cadeias de custódia para alguns objetos recolhidos e a falta de amostras preservada para análises toxicológicas futuras. Essas falhas técnicas, observadas por peritos contemporâneos, ajudam a explicar por que o caso resistiu a conclusões. O material orgânico disponível, fragmentos de tecido, amostras de cabelo e restos de fluidos, foi tratado com os métodos da época, sem as condições de refrigeração e os protocolos de contaminação que um laboratório moderno aplicaria. Muitos itens do inquérito original não foram catalogados com registros fotográficos suficientes, ou desapareceram do depósito de evidências ao longo dos anos, segundo relatórios de auditoria. Para investigadores modernos, tratou-se de um problema crítico. Sem garantia sobre a proveniência e conservação das provas, as reanálises ficam limitadas. Ainda assim, esforços paralelos trouxeram avanços metodológicos. Grupos de historiadores forenses e entusiastas de cold cases consolidaram uma base de fontes orais.
entrevistas com parentes, ex-investigadores e moradores da época, e cruzaram esses relatos com material de imprensa e de arquivos públicos. Esse trabalho permitiu reconstruir uma linha temporal mais consistente dos últimos dias das vítimas e identificar testemunhas cujos depoimentos nunca foram formalmente comparados. Em alguns casos, novas entrevistas revelaram detalhes antes omitidos por timidez ou medo, como a presença de um terceiro indivíduo que teria sido visto a certa distância dias antes do incidente, uma pista que não constava nos relatórios originais e que reacendeu, ainda que timidamente, hipóteses sobre intervenção de terceiros. Paralelamente, a ciência forense moderna ofereceu caminhos teóricos para possíveis novas análises. Laboratórios especializados em resíduos tóxicos e análises de compostos orgânicos voláteis afirmaram que, com amostras preservadas adequadamente, hoje seria possível detectar traços de substâncias que os métodos da década de 1960 não conseguiam identificar, substâncias sintéticas, alcaloides raros ou contaminantes ambientais que poderiam explicar morte por intoxicação sem sinais clássicos. Entretanto, como grande parte das amostras originais foi perdida ou degradada, poucas reanálises laboratoriais foram viáveis. Em 1 ou 2 casos isolados, pequenas amostras de tecido armazenadas em fitas em ácidos conservantes possibilitaram testes, mas os resultados foram inconclusivos ou contaminados, incapazes de sustentar uma nova hipótese única. Além das reanálises técnicas, surgiram investigações acadêmicas que colocaram o caso em contexto sociocultural. Pesquisadores de história das ciências e antropologia estudaram o fenômeno do interesse por experiências eletromagnéticas e espirituais entre técnicos e amadores da época, mostrando que o Brasil das décadas de 1950 e 1960 vivia uma confluência entre desenvolvimento tecnológico e um interesse popular por fenômenos paranormais. Esses estudos não buscam comprovar qualquer teoria sobrenatural. Ao contrário, procuram situar Manuel e Miguel em um marco cultural em que experimentos caseiros com rádio, medidores e tentativa de captar sinais eram relativamente comuns entre entusiastas. Esse enquadramento ajuda a entender por que 2 técnicos poderiam planejar uma reunião numa área isolada com material improvisado, sem que isso implique necessariamente em violência ou conluio externo. Ainda houve iniciativas de jornalistas investigativos para identificar possíveis falhas na investigação inicial. Essas reportagens apontaram, entre outras questões, a rapidez com que o caso foi arquivado, a falta de continuidade nas diligências e a inexistência de um esforço coordenado entre polícia civil e instituições acadêmicas que pudessem testar hipóteses alternativas com mais rigor. Em alguns textos long-form, peritos apontaram que a imprensa da época, ao transformar o episódio em mito, contribuiu para a perda de foco investigativo. Curiosos e grupos esotéricos alteraram o local e recolheram objetos, deteriorando vestígios que poderiam ter sido valiosos para análises posteriores. Nos últimos anos, com o advento de podcasts, canais documentais e redes sociais, o caso ganhou nova vida pública. Produtores independentes passaram a reunir material arquival, entrevistar parentes, muitos já falecidos, mas retratados por filhos e sobrinhos, e a mapear a trajetória dos objetos que haviam sido apreendidos e, em seguida, supostamente extraviados. Alguns desses trabalhos resultaram em pequenas descobertas factuais, comprovantes de compra local das máscaras, notas fiscais de lojas que vendiam chapas de chumbo e depoimentos de ex-funcionários que se recordavam de um pedido atípico por parte dos 2 técnicos. Esses detalhes não solucionam o caso, mas reforçam a narrativa de que Manuel e Miguel planejaram uma ação deliberada e consciente, ainda que sem um desfecho conhecido. Outro eixo de investigação paralelo envolveu pedidos formais para a reavaliação das amostras por laboratórios públicos e privados. Em ao menos um pedido oficial encaminhado ao Instituto Médico Legal do Rio, pesquisadores solicitaram que amostras preservadas fossem submetidas a técnicas modernas de cromatografia e espectrometria de massa. A resposta oficial foi de que os materiais remanescentes eram insuficientes para análises conclusivas ou estavam comprometidos por armazenamento inadequado. A limitação logística, falta de amostras adequadas, impediu um exame toxicológico moderno que pudesse, ao menos, afastar ou confirmar hipóteses químicas com maior segurança. No campo jurídico, o caso nunca voltou a tramitar formalmente por ausência de novos indícios que motivassem ação penal. Entretanto, em instâncias de museus e centros de memória, o episódio passou a ser tratado como um patrimônio de mistério, sendo objeto de exposições e debates sobre ética investigativa, preservação de provas e o papel da imprensa. Em simpósios universitários, peritos e historiadores debateram o caso como exemplo dos limites do conhecimento forense e da fragilidade dos procedimentos investigativos do século XX. Por fim, o interesse popular e acadêmico impulsionou a criação de uma documentação colaborativa online, organizada por pesquisadores independentes, onde cópias digitalizadas do processo,
reportagens e entrevistas são reunidas para consulta pública. Esse acervo, embora incompleto, representa uma forma de manter o caso vivo nos circuitos de pesquisa e possibilita que novas gerações de investigadores amadores e profissionais possam revisitar o material com outros olhos e, quem sabe, novas técnicas. Em síntese, as investigações paralelas e os achados modernos não forneceram uma resposta única e definitiva ao enigma do Morro do Vintém. O que se observou foi um conjunto de esforços que esclarecem aspectos processuais, documentais e culturais do caso, enquanto reafirmam as limitações impostas pela perda de evidências e pelo tratamento inicial da cena. O mistério, portanto, persiste, agora convertido em objeto de estudo multidisciplinar, que expõe tanto a curiosidade humana quanto as falhas institucionais que transformaram duas mortes trágicas em um dos enigmas mais duradouros da crônica criminal brasileira. Nos anos mais recentes, especialmente a partir da década de 2010, o caso dos Homens das Máscaras de Chumbo voltou a chamar a atenção de investigadores independentes, jornalistas de dados e produtores de documentários true crime interessados em reavaliar episódios não resolvidos da história criminal brasileira. Esse movimento coincidiu com o aumento do interesse global por cold cases, investigações arquivadas reexaminadas sob novas lentes técnicas e sociais. O avanço das tecnologias de digitalização, de cruzamento de bases e o fortalecimento das comunidades de pesquisa online permitiram que o caso, antes restrito a relatos dispersos, passasse a ser tratado como um fenômeno internacional de mistério não resolvido. Em 2016, quando o episódio completou 50 anos, uma série de reportagens e documentários curtos ressuscitaram o debate público. A imprensa voltou ao Morro do Vintém, entrevistou moradores mais antigos e recuperou imagens históricas do local. Muitos desses testemunhos mostravam o impacto psicológico do evento sobre a comunidade. Pessoas que eram crianças à época ainda recordavam a movimentação policial e o medo que pairou por semanas sobre o bairro. Alguns disseram que os rumores sobre luzes no céu e homens estranhos com equipamentos circulavam dias antes da descoberta dos corpos, embora nunca tenha sido registrada oficialmente nenhuma ocorrência nesse sentido. Em paralelo, surgiram iniciativas acadêmicas em universidades federais e centros de memória criminal. Pesquisadores de criminologia, sociologia e história da ciência começaram a revisar os aspectos técnicos do inquérito original. Alguns destacaram que o contexto histórico, marcado pela Guerra Fria, pela corrida tecnológica e pelo fascínio popular com radiação e energia, influenciou o modo como o caso foi percebido tanto pelas autoridades quanto pela imprensa. Naquela época, qualquer menção a experimentos ou luzes misteriosas evocava imaginários de espionagem ou de contato extraterrestre. Isso levou a uma cobertura midiática carregada de especulação e pouco focada em aspectos periciais concretos. Esses estudos contemporâneos enfatizaram que a falta de padronização forense no Brasil dos anos 1960 dificultava o tratamento de cenas complexas. A perícia era feita de modo fragmentado, com recursos técnicos limitados e documentação manual. As fotografias da época mostram a área do morro sendo frequentada por curiosos logo após a retirada dos corpos, sem isolamento adequado. Testemunhas relataram que pedaços de metal, copos e até pedaços de pano foram manuseados por pessoas não autorizadas. Hoje, isso seria impensável em uma investigação criminal. Qualquer contato indevido compromete a cadeia de custódia. Mas em 1966, a ideia de preservar o local como evidência ainda era incipiente. A partir dessas revisões, uma linha investigativa moderna começou a ser discutida. A possibilidade de que Manuel e Miguel tenham, de fato, planejado um experimento com materiais radioativos ou eletrônicos sem supervisão técnica adequada, resultando em intoxicação ou falência orgânica. Essa hipótese, considerada uma das mais plausíveis por estudiosos sérios, baseia-se nas anotações encontradas no bloco e nas compras realizadas antes do evento. As máscaras de chumbo, por exemplo, poderiam servir como proteção contra a radiação, o que indica alguma noção, ainda que incompleta, sobre riscos físicos. As cápsulas mencionadas na nota, nunca encontradas, poderiam conter substâncias utilizadas para induzir algum tipo de experiência ou contato subjetivo, talvez ligado a práticas espiritualistas e de autossugestão. No entanto, outras interpretações psicológicas e sociais ganharam força. Pesquisadores de comportamento coletivo lembram que, durante os anos 1960, o Brasil vivia um momento de intensa difusão de grupos esotéricos, sociedades científicas amadoras e seitas espiritualistas que misturavam ciência e fé. Em várias cidades, inclusive em Campos dos Goytacazes, registravam-se encontros de grupos que tentavam comunicar-se com outras dimensões, usando aparelhos de rádio, antenas caseiras e medições elétricas. Dentro desse contexto, o comportamento dos dois técnicos não seria um caso isolado, mas parte de um fenômeno mais amplo, mais um tipo de fé tecnocientífica que buscava transcender os limites humanos. Essa interpretação desloca o caso do campo do crime para o campo do comportamento humano diante do desconhecido.
Ao mesmo tempo, jornalistas investigativos contemporâneos buscaram novas fontes. Em 2019, uma equipe de reportagem especializada em mistérios históricos tentou localizar descendentes de Manuel e Miguel, mas grande parte da família havia se mudado para outras regiões do estado ou não desejava mais conceder entrevistas. Alguns familiares relataram que, ao longo dos anos, foram alvo de curiosos e que preferiam manter o silêncio para preservar a memória dos parentes. Um deles, sob anonimato, confirmou que ambos os homens eram interessados em temas científicos e que costumavam construir equipamentos experimentais em casa, mas negou qualquer envolvimento com práticas religiosas. Essa declaração reforça o retrato de técnicos curiosos, fascinados por eletrônica, mas não necessariamente adeptos de seitas. Enquanto isso, comunidades online especializadas em análise de casos criminais não resolvidos começaram a compartilhar e traduzir documentos antigos. Sites de investigações colaborativas hospedaram cópias digitalizadas do inquérito, das fotografias e dos artigos de jornal da época. Isso permitiu que pessoas do mundo inteiro analisassem o caso sob múltiplas perspectivas: forense, sociológica, psicológica e até ufológica. Alguns grupos conseguiram comparar as máscaras de chumbo com modelos industriais da época e concluíram que foram fabricadas de forma artesanal, provavelmente moldadas à mão com chapas de metal e recortes simples, sem padrão industrial. Isso demonstra improviso, mas também um certo conhecimento técnico. Uma das descobertas mais debatidas por esses grupos foi a presença de materiais metálicos no solo onde os corpos foram encontrados. Amostras de terra recolhidas anos depois mostraram traços mínimos de chumbo e estanho, o que pode indicar que o material das máscaras se deteriorou com o tempo, liberando fragmentos no ambiente, mas também levantou especulações sobre o uso de outros metais durante o suposto experimento. Durante o suposto experimento. Apesar de interessantes, essas conclusões não têm valor pericial definitivo, já que as amostras foram recolhidas décadas após o evento, sem controle de contaminação. Nos bastidores, algumas autoridades locais manifestaram interesse em promover uma reconstituição simbólica do caso, usando tecnologias de modelagem 3D para simular as condições do morro em 1966. Temperatura, umidade, posição dos corpos e possíveis rotas de acesso. O objetivo seria criar um arquivo visual detalhado que permitisse compreender o deslocamento das vítimas e o posicionamento dos objetos. Esse tipo de simulação, embora não tenha valor legal, ajuda a visualizar inconsistências ou confirmar descrições de testemunhas. Até o momento, o projeto não foi concluído por falta de financiamento e autorização institucional. No campo popular, o caso continuou a inspirar obras culturais. Filmes, podcasts e séries de áudio dramatizado transformaram os fatos em narrativas de suspense e mistério. Embora essas produções tenham caráter artístico, elas ajudaram a manter o caso na memória coletiva e a atrair novas gerações de curiosos. Para muitos, os homens das máscaras de chumbo representam não apenas um enigma policial, mas uma metáfora sobre os limites do conhecimento e a busca humana por respostas. Ao mesmo tempo, investigadores amadores e ex-peritos aposentados continuam a analisar o caso com base nas informações disponíveis. Alguns acreditam que novas técnicas de exame, como análise isotópica de metais ou modelagem de toxicologia retrospectiva, poderiam oferecer algum tipo de resposta, desde que amostras originais ainda existam em algum arquivo esquecido. Outros são céticos. Afirmam que o estado avançado de degradação das evidências e a perda de documentos tornam improvável qualquer conclusão definitiva. Ainda assim, a pressão popular por transparência em casos históricos levou a iniciativas de digitalização estatal. Em 2023, parte dos arquivos criminais do Rio de Janeiro começou a ser catalogada digitalmente, e há expectativa de que processos antigos, incluindo o dos homens das máscaras de chumbo, passem a ser acessíveis de forma integral. Caso isso ocorra, será a primeira vez que o público terá acesso direto a todo o material original, permitindo revisões independentes mais criteriosas. Hoje, quase 6 décadas depois, o caso permanece oficialmente sem solução. Nenhuma hipótese foi comprovada de forma irrefutável. As teorias variam entre acidente, ritual,
suicídio coletivo, experiência científica mal conduzida e até homicídio indireto, mas nenhuma possui respaldo técnico conclusivo. O que se sabe com certeza é que 2 homens deixaram suas famílias, viajaram com destino conhecido apenas por eles, prepararam-se de modo meticuloso e terminaram mortos em circunstâncias que desafiam a lógica convencional. A persistência do mistério transformou o episódio em um dos mais emblemáticos da crônica policial brasileira, não apenas pela estranheza dos elementos materiais, as máscaras, as anotações, o local isolado mas pela incapacidade institucional de produzir respostas. O caso expõe, de forma quase simbólica, os limites da ciência e da investigação diante do imponderável. E talvez seja exatamente isso que o mantém vivo, o silêncio que paira entre os fatos documentados e as lacunas impossíveis de preencher. O caso dos homens das máscaras de chumbo encerra-se, nas páginas oficiais, como um problema sem solução, e é nesse vazio que reside sua força como enigma público. Depois de décadas de inquéritos incompletos, reanálises fragmentadas e teorias conflitantes, o que permanece são fatos documentados e lacunas intransponíveis. 2 técnicos viajando de Campos dos Goitacazes ao Morro do Vintém. Compras e anotações que indicam um propósito deliberado. Máscaras de chumbo manufaturadas. A nota com instruções. E a ausência de provas materiais que expliquem a causa direta das mortes. Esses elementos, constatados por perícias e registros da época, compõem o núcleo incontestável do caso. Ao mesmo tempo, o tratamento institucional e midiático da investigação produziu consequências duradouras. Procedimentos forenses inadequados, contaminação do local por curiosos, perda ou deterioração de amostras e documentação incompleta reduziram drasticamente as possibilidades de uma reabertura com eficácia técnica. A espetacularização pela imprensa também deslocou o foco do trabalho pericial para o sensacionalismo, gerando narrativas que, embora culturalmente influentes, pouco contribuíram para a elucidação dos fatos. Hoje, a leitura histórica do episódio exige dupla cautela, reconhecer as limitações metodológicas dos anos 1960 e resistir à tentação de preencher lacunas com explicações fantásticas. As hipóteses mais plausíveis, intoxicação acidental durante experimentos improvisados, suicídio ritualizado ou intervenção de terceiros, seguem sem comprovação pericial definitiva. Nem a ciência, disponível à época, nem a tecnologia forense moderna, na prática, inviabilizada pela perda de provas, permitiram estabelecer uma linha causal única. O legado do caso, portanto, é duplo. Por um lado, é um lembrete das fragilidades institucionais, como falhas em preservação de evidências e limitações técnicas podem transformar uma investigação em um arquivo de perguntas sem respostas. Por outro, tornou-se um espelho cultural, um ponto de encontro entre a curiosidade tecnológica, o misticismo popular e o imaginário coletivo sobre o desconhecido. Para o público e para investigadores futuros, 2 lições permanecem claras. A primeira é técnica. Preservação rigorosa de cena, documentação fotográfica e cadeia de custódia são insubstituíveis. A segunda é epistemológica. Nem todo mistério exige imediatamente uma explicação extraordinária. Às vezes, o que resta é a evidência silenciosa de que não tivemos ainda os meios ou o cuidado necessários para encontrar a verdade. Enquanto as máscaras, as anotações e as imagens do Morro do Vintém permanecem arquivadas entre caixas e memórias, a pergunta final subsiste simples e implacável. O que os 2 homens esperavam naquele aglomerado de capim e pedra? A resposta, por ora, continua sendo o próprio mistério, e talvez, também por isso, o caso seguirá sendo estudado, debatido e lembrado enquanto houver quem procure entender os limites do que sabemos.